A diarista que confessou ter matado um casal de idosos vai passar por uma audiência de custódia hoje à tarde, daqui a pouco, né? No início da tarde, Lucas Franco, bom dia. Bom dia, tem acompanhado essa história desde o início, já está com a gente aqui ao vivo. Day Nogueira e eu estamos aqui em frente, na delegacia, né, no Departamento de Investigação de Crimes contra o Patrimônio, onde esse caso está sendo investigado, e é daqui que saem todas as atualizações, né, todos os novos capítulos dessa investigação, e a gente vai trazendo em primeira mão para vocês aqui. E hoje cedo nós conversamos com um dos delegados que está à frente dessa investigação, o Dr. Gustavo Barleta, que disse que trouxe várias novidades para a gente. Uma delas, gente, é que mais duas pessoas vieram até a delegacia, procuraram a delegacia espontaneamente, dizendo que tiveram contato com Paola Cirino logo depois do crime, diante da repercussão na mídia. Então eles vieram aqui espontaneamente explicar essa relação. Uma delas, um homem que se diz um comerciante da Praça 7, e ele disse que comprou alguns produtos dela. E esses produtos, entre esses produtos aí, 3 relógios de marca e 2 cordões que a polícia acredita que sejam de ouro. Inclusive um deles já estava até derretido. Ele trouxe aqui, apresentou esses produtos, e o que o delegado explicou pra gente, que só os 3 relógios novos, eles são avaliados aí em cerca de R$120 mil. E para os 3 relógios e os 2 cordões de ouro, ele pagou R$4.500 em Pix e em dinheiro para Paola Cirino. Agora, o outro homem que procurou a polícia ontem, no final do dia, foi um dono de restaurante que disse que a Paola esteve no restaurante dele para fazer saques com cartão de crédito. E ela conseguiu, então, o cartão de crédito das vítimas e, junto com o cartão, segundo a polícia, estava a senha. Então, com isso, ela fez saques no cartão de crédito. Então, ele também apresentou todos esses valores, o que, segundo a polícia, já foi tudo devolvido para a família. E uma outra novidade que o delegado apresentou para a gente é o resultado do exame toxicológico que foi feito nas vítimas. É o exame que foi feito, né, para saber o que havia no sangue dessas vítimas, e ficou confirmado, sim, que havia clonazepam. Clonazepam é um tipo de substância, um sedativo que causa sonolência, o que comprova para a polícia que realmente os idosos foram dopados antes de serem assassinados pela Paola. E o que confirma também o fato de que, quando ela foi presa, na bolsa dela estavam cerca de 40 comprimidos de clonazepam. E ela disse que colocou 4 comprimidos no suco do casal e deu esses 4 comprimidos para eles dois, ou seja, já é uma prova então que realmente eles foram dopados. E agora, gente, a polícia está atrás desse motorista do carro. Como a gente vem mostrando aqui, né, ela logo depois que cometeu o crime, ela passou 8 horas no apartamento do casal, ela saiu com as 2 sacolas, ela andou um pouquinho ali na região do bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte, deixou uma sacola, deixou as roupas sujas de sangue dentro de uma caçamba. E perto dessa caçamba tinha um carro branco parado há cerca de 15 minutos. E que ela disse para a polícia que era um carro de aplicativo, que ela negociou ali uma viagem em torno de R$40, falou que daria R$40 para essa pessoa, para levá-la até o centro de Belo Horizonte, e para a polícia ela disse que era um motorista de aplicativo. Agora a polícia está atrás desse motorista, porque ela quer saber se esse motorista realmente era um motorista de aplicativo ou era uma pessoa que tinha relação com ela, que estava ali há cerca de 15 minutos esperando por ela. Então agora esse é o próximo passo da polícia, segundo o delegado Gustavo Barleta. Todas as equipes estão empenhadas na rua neste momento, atrás de câmeras de segurança, atrás de informações. Já foram até a concessionária desse carro, já sabe, né, o paradeiro desse carro. Agora eles querem mesmo chegar até esse motorista, e até o delegado faz esse pedido para que, já que ele é um motorista que realmente é um motorista de aplicativo, que não tem relação nenhuma com o crime, que ele se apresente. Então agora o momento então é para descobrir se realmente a Paola, ela agiu sozinha, praticou esse crime, ou ela estava com outra pessoa. A gente preparou uma reportagem com todos os detalhes da investigação até agora, e é isso que você vai acompanhar com a gente. A Polícia Civil ouviu mais 2 pessoas no Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio. Elas procuraram a delegacia espontaneamente para esclarecer o vínculo que tiveram com Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, que confessou aos policiais ter cometido o latrocínio. Ela disse ainda que dopou o casal antes de dar as facadas.
De acordo com o delegado Rodrigo Barleta, um homem entregou 2 cordões de ouro e 3 relógios, que novos são avaliados em cerca de R$120 mil. Ele disse que pagou R$4.500 pelos objetos. E além dele, um dono de restaurante prestou depoimento porque a suspeita usou cartões de crédito das vítimas. Ele nos informou que a investigada, Paola, também reconhecida por ele, através de fotos, procurou o estabelecimento oferecendo passar um cartão de crédito no valor mais ou menos de R$4 mil, para que ele retornasse um valor menor e salvasse, né, e ficasse com reter uma quantia para ele em dinheiro. Os agentes localizaram Paola na madrugada de ontem, em um hotel na cidade de Itabira, a cerca de 100 quilômetros da capital mineira. O filho dela, de 6 anos, está aos cuidados de parentes. Câmeras de segurança registraram a diarista chegando ao prédio das vítimas na segunda-feira. Cláudio Atala Inácio tinha 75 anos e Maria Clotilde Atala Inácio, 76. Era o primeiro dia de trabalho dela no apartamento do casal. 8 horas depois, a diarista deixou o local usando roupas da moradora. Segundo a polícia, ela jogou as roupas usadas no crime, sujas de sangue, em uma caçamba. Na sequência, Paola entrou em um carro branco que estava na rua. A polícia investiga se o motorista tem envolvimento no crime e informou também que o laudo do exame toxicológico feito nas vítimas apontou a presença de clonazepam no sangue delas, um tipo de sedativo que causa sonolência. No momento da prisão de Paola Cirino, havia cerca de 40 comprimidos na bolsa dela, o que para os investigadores é um indício de que ela tinha o costume de dopar vítimas para roubar os pertences. Uma delas prestou depoimento ontem, o parente da família que indicou a diarista para o casal. Ele afirma que estava bebendo uma cerveja, né, ingerindo um pouco de bebida alcoólica, e de repente começou a passar muito mal, e ela sugeriu, eles estavam próximos à casa dele, e ela sugeriu que ela a levasse até em casa para ele dormir. Ele, acreditando se tratasse uma pessoa que gostava dele, aceitou, falou, não, é realmente. E aí ele dormiu, não se lembra do que aconteceu, claro, e no dia seguinte ele já não sabia onde estava a sua carteira. A família não se conforma com a crueldade do crime. Um crime covarde, um crime brutal, se a intenção é roubar, não havia necessidade de ter matado meus tios, né? Da forma como foi, meu tio recebeu 43 facadas, minha tia 17. Então, assim, a brutalidade, algo inaceitável. Bom, de acordo com o delegado Gustavo Barleta, esta foi a primeira passagem policial da Paola Cirino. O nome dela é citado em algumas ocorrências por atritos com vizinhos e com alguns parentes, mas de ocorrência policial mesmo, esse é o primeiro registro. Agora, ele chama a atenção, né, porque já foi uma denúncia dessa vítima aí, que também foi dopada e teve a carteira subtraída pela Paola Cirino. Então, para a polícia, a suspeita é de que ela já tem o costume de cometer esse tipo de crime. Então, a divulgação desses casos pode ajudar também a trazer outras vítimas até a polícia para saber a dimensão, né? Qual a abrangência da criminalidade dessa mulher. E a gente entrou em contato também com a defesa dela, que disse que lamenta o que aconteceu, o advogado criminalista que está defendendo Paola Cirino, e disse que está acompanhando as investigações e que vai dar todas as informações na medida em que forem necessárias. E é claro que a gente vai continuar acompanhando de perto esse caso e trazendo todos os detalhes. Tá, Aline? Eu volto com você. Pois é, algumas novidades aí importantes, né, nesse caso para a investigação da polícia. E lembrando que a Paola vai passar por uma audiência de custódia hoje ainda, no início da tarde, em Contagem. Pouco antes das 2 da tarde, essa audiência é marcada então junto com a Justiça, que vai decidir ali pela manutenção ou não da prisão, né, da Paola. O fato é que a polícia também procura o motorista que deu cobertura, que deu fuga para essa criminosa. A faca foi apreendida, 17 facadas no idoso, 7 na esposa. E agora um parente dessa esposa também diz que ela colocou sonífero na bebida dele. As novidades, direto com o delegado agora. Ele tá preso. Levanta. Bora. Amigão. Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, deixou o Departamento Estadual de Crimes contra o Patrimônio nas primeiras horas da manhã.
De cabeça baixa, ela preferiu não responder as perguntas dos jornalistas. Oportunidade de se defender. A sua versão, Paola. A sua versão sobre o que aconteceu. A principal suspeita de matar o casal, Maria Clotilde Atala, de 76 anos, e Cláudio Atala, de 75, no apartamento deles, foi presa em Itabira, na região central do estado. Ela estava em um hotel com um filho de apenas 6 anos. No momento que a gente conseguiu acessar o quarto, ela estava abraçada ao seu filho, chorava bastante, ele também estava muito assustado, mas ela não resistiu à prisão. Ela inclusive assumiu para a nossa equipe que ela estava aguardando e sabia que esse momento iria acontecer. Estas imagens mostram o momento em que a faxineira chega ao Depatre, acompanhada de 3 policiais civis. Durante o trajeto, a suspeita conversou com os policiais. Eles disseram que ela confessou o crime e deu detalhes. A faxineira contou que dissolveu 4 comprimidos de calmante para dopar o casal com um suco. Quando as vítimas começaram a sentir o efeito do medicamento, a mulher deitou na sala e o homem no quarto. Foi neste momento que ela aproveitou para matar os 2 a facadas. Eu perguntei diversas vezes por que ela teria, para além de praticar a subtração, o crime contra o patrimônio, ela teria tirado a vida dessas pessoas. Ela disse que ela não sabe informar, ela não sabe o motivo, mas que ela teria sofrido, nas suas palavras, um surto psicótico e que algumas vozes, inclusive, estavam determinando que ela matasse. O primo da Maria Clotilde foi quem indicou a faxineira para trabalhar no apartamento do casal. Ele também lembrou de uma situação que passou quando Paola estava trabalhando na casa dele. No jogo do Brasil com o Marrocos, eu passei mal lá em casa de uma hora para outra. Ela ligou para a minha secretária para dizer que eu tinha bebido. Não foi isso. Alguma coisa aconteceu lá em casa. Eu não sei se ela tentou traumar, só que eu provoquei um vômito. A polícia agora pretende intimar o motorista do carro de luxo. Aquele veículo, segundo as suas alegações, ele estava parado ali, esperando uma corrida, né, no seu aplicativo, e ela então abordou ele e perguntou se ele poderia levá-la. O delegado também acredita que não foi um crime de oportunidade. Ela estava com diversos comprimidos, né, desse remédio. Então, se você tem 1 ou 2 comprimidos, talvez você faz a utilização desse remédio diariamente, tudo bem. Agora ela tinha quase que mais de 30 comprimidos. Para você que ainda não tinha pegado as informações, eu resumo em poucos segundos e eu coloco a reportagem com todas as novidades. Vale a pena você assistir até o final. O modo de agir dessa diarista surpreendeu até os policiais civis mais experientes. O homem que indicou a faxineira para esse casal falou para a polícia que depois da morte do Cláudio da Maria Clotilde, ele percebeu que ele também, de repente, foi dopado. Por quê? Porque ele é primo dela. E foi ele que indicou o primo da faxineira, olha só, que indicou para esse casal. Ele conhecia esse senhor, é um advogado muito experiente, bem sucedido. Ele falou, não, contrata minha prima, precisa de trabalho, a mulher é boa, aquela coisa toda. Pá. No primeiro dia de trabalho ela morre. A polícia agora quer saber o seguinte, será que ele de fato é uma vítima ou ele se antecipa? Porque ele pensa, meu Deus, vai dar problema, vão descobrir que fui eu que indiquei, então eu vou me colocar aqui como vítima também. Ele já corre para a polícia e fala, fui eu que indiquei, mas é o seguinte, eu acho que ela me dopou também, hein? Eu tô achando que ela me dopou também. E aí? Ele está sendo bem intencionado ou está contando uma mentira? Porque ele contou para a polícia que no dia do crime ele recebeu uma ligação muito estranha dessa diarista. O Balanço Geral preparou agora uma reportagem especial que vai contar os últimos detalhes repassados pelas investigações. Quem é a mulher que matou com mais de 50 golpes de faca o casal de idosos? Estamos acompanhando agora a saída da Paola aqui. Paola, por que você só não roubou? Por que você só não roubou? Por que você matou o casal, Você não pensou no seu filho? Mãe solteira, diarista. Paola Stephanie Neto Cirino tem 30 anos. A Paola é uma pessoa jovem, né? É uma pessoa que ela, segundo ela, teve muitos problemas psicológicos, familiares, e ela, segundo as próprias palavras, tem uma vida muito bagunçada. Uma vida sem controle emocional, sem controle financeiro. Apesar de ter um filho pequeno, ela se demonstra uma mãe muito afetiva, estava muito preocupada com essa criança, todo momento demonstrando muito afeto, muito carinho, e ele também para com sua mãe. Mas ela parece ser uma pessoa que precisa realmente de uma ajuda, seja em todos os níveis, porque ela mesmo
falou que ela não sabe por qual motivo ela ter feito isso, ela se demonstra muito arrependida, mas ela disse que ela não teve controle dos seus atos. Agora, isso vai ficar a cargo da Justiça Criminal para saber realmente se ela é uma pessoa imputável, inimputável ou semi-imputável, para saber qual tipo de responsabilidade penal vai ser atribuída a ela. Paola começou a trabalhar como faxineira há cerca de 3 anos. Ela prestava serviço para um primo do casal 2 vezes por semana. O primo do casal, que indicou a diarista para as vítimas, veio prestar depoimento. Ele estava bastante abalado e, sem se identificar, gravou entrevista. Disse que ele poderia ter sido uma vítima e não imaginava que a Paola pudesse cometer um crime tão grave. Contou que ela trabalhava para ele desde o fim do ano passado, 2 vezes por semana, mas nos últimos tempos mudou o comportamento. A mudança no comportamento foi notada pelo parente do casal depois que Paola fez uma viagem ao exterior. Eu sei que ela viajou com um homem. E ela voltou mudada. Começou a demonstrar alguns desvios de comportamento, de atitude, sabe, comigo e tal. Começou a tomar muito remédio. Ela falou com ela: Paola, você tá exagerando, você tá tomando isso sem prescrição médica, você vai ter uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento. Na ocasião, ela chegou a pedir um adiantamento do pagamento, porque estava sem dinheiro para voltar para o Brasil. Tem 1 mês e meio, 2 meses. Foi para Grande do Sul que ela foi? Pro Rio Grande do Sul. Ele disse que foi meu pai, mas eu sei que ela acabou em parar na Argentina com essa pessoa, sabe? E depois teve até dificuldade para voltar, eu tive que mandar até dinheiro para ela voltar. Durante a prisão, a polícia apreendeu com Paola vários itens roubados na casa das vítimas. Paola vendeu relógios, joias e celulares. A gente pode estimar mais ou menos em R$200 mil. Isso aí foi, inclusive, repassado pelas pessoas, mas esses valores, claro, na revenda, né, no mercado que compra, né, no mercado paralelo, isso aí é um valor quase que fantasioso. Ela, inclusive, nos confessou, no momento que estava voltando para Belo Horizonte, durante a viagem, que ela vendeu todo o material pela quantia de R$3.300. Quer dizer, então, não acho que possa ser mentira, porque realmente na rua o que vale é o momento, é a rapidez, é a liquidez. O delegado disse que Paola não tinha antecedentes criminais, mas não descarta que ela tenha praticado furtos sem que as vítimas tenham registrado ocorrência. Pode ser que ela tenha efetuado alguns crimes, algumas subtrações e as pessoas nem tenham percebido, né? E são hipóteses, mas ela alega que nunca teria cometido nenhum tipo de delito, mas que ao nosso sentir é no mínimo fantasioso, porque é difícil uma pessoa, no seu primeiro delito, já cometer um delito tão grave, né? Tirar a vida de 2 pessoas. A crueldade do crime surpreendeu até o delegado. Eu estou nesse departamento, à frente dessa unidade, há 10 anos, e eu não me recordo de um crime contra o patrimônio, um latrocínio, com essa quantidade de golpes, né? Estamos falando de mais de 40 golpes de faca contra o idoso e pelo menos 15 a 20 contra a idosa. Pessoas já com uma saúde debilitada e depois, para além disso, com dopados, né? Então, que diminui ainda a capacidade de se defender. Então, demonstra uma crueldade muito grande, uma barbaridade, né? Um desprezo pela vida humana que essa investigada demonstrou. Paola alegou ter problemas psiquiátricos. Ela disse que toma remédio controlado e teria usado a própria medicação para dopar as vítimas. 4 comprimidos de um remédio fortíssimo, utilizado inclusive para tratamento de depressão, um calmante, um sonífero, e aí a partir do momento que as vítimas foram dopadas, conforme você disse, ela passou então a golpeá-las, eles então ofereceram resistência, apesar de dopados, tentaram resistir, se defender, mas ela continuou o seu intento acabando por matá-los. A tia de Paola contou à nossa equipe que a sobrinha enfrentou problemas com jogos de aposta online há mais de 1 ano. Depois disso, ela foi acolhida na casa dos avós. Segundo a tia, a diarista chegou a iniciar o acompanhamento médico. Ela teve esses problemas, sim, mas tem mais de 1 ano isso. Foi medicada e tudo, e foi indicada. Foi aí que ela veio e começou a tomar remédio. Só que a gente não sabe se, até então, até onde eu sei, ela não fez um acompanhamento certinho.
começou a tomar remédio. Eu perguntei se ela tinha algum vício, drogas, jogos, ela falou que já foi viciada em jogos de azar, e isso teria sido motivo, inclusive, de, em data pretérita, ela ter pego um empréstimo com alguns agiotas, pessoas que fazem empréstimo a juros, e que esse fato teria dificultado muito a sua vida financeira, mas que, segundo ela, já teria sido quitada todas essas dívidas. Paola saiu da delegacia e foi encaminhada para o Instituto Médico Legal. De lá, seguiu para a penitenciária. Agora ela vai responder pelo crime de latrocínio, na verdade por 2 crimes de latrocínio, né? Que a pena pode chegar somadas até, se for computadas individualmente, até 60 anos de reclusão. Tem um provérbio bíblico que fala que um abismo puxa o outro. Então, quando você está perto de um abismo, cuidado, porque as coisas vão ficando cada vez piores. E dá a impressão de que é isso que está acontecendo aqui, né? O abismo do tigrinho, é um buraco que engole todo mundo, puxou outro, que é o abismo do agiota. A mulher se compromete com 2 coisas erradas que nunca vão dar dinheiro para ela. E aí ela precisa matar, porque ela está dizendo que não foi para pagar a dívida. Ela que está dizendo que conseguiu pagar 45 mil. Mas a polícia está questionando isso, porque ela trabalha como diarista já faz muito tempo. Será que ela ia conseguir, com as diárias dela, juntar 45 mil reais para pagar aquela dívida? A polícia pensa que é mais uma mentira contada por ela. Vai ter novidade ainda hoje desse caso aqui também. Constantes nesta decisão, que fica publicada em audiência, converto a prisão em flagrante preventiva da senhora Paola Stephanie Neto Cirilo, nascida em 3 de janeiro de 1996, nos termos do artigo 312, parágrafo 3º, inciso 1º, combinado com o artigo 303, inciso 1º do CPP, expressa o mandado de prisão, constando o prazo prescricional de 20 anos, outrossim oficie-se com a máxima urgência a diretora do estabelecimento prisional, em que se encontra autuada Paola Stephanie, para que receba os cuidados médicos necessários, conforme por ela declarado no relatório de atendimento pré-custódia dela, pela metodologia APEC, devendo ainda a senhora diretora do presídio adotar as medidas necessárias para a salvaguarda da incolumidade física da autuada diante do clamor público destes autos, e também submeto a autuada deverá ser conduzida ao IML para coleta de seu material genético em conformidade com a nova regra do artigo 310 CPP, diante da prática de crime hediondo.